Qual a importância de guardar os recibos referentes aos pagamentos? Quando você vai se apresentar em relação às pessoas que estão aplicando manifestação de interesse de contrato de trabalho subordinado ou que aplicaram com pedido de visto de procura de trabalho, ou D1 ou D3, o que for, eles pedem ali os recibos, os comprovantes dos últimos recibos para entender se realmente aquele contrato ele é real. Nós temos também um modelo, tá, de um documento como se fosse uma declaração da entidade patronal dizendo, olha só, eu confirmo que essa pessoa trabalha comigo. Então, esse documento, ele é útil para a AIME para ver se realmente todo aquele lastro laboral, ele é real ou não. Então, a importância de guardar esses recibos é para isso. Consegue detalhar melhor sobre a ordem dos documentos? No nosso gabarito já está na ordem. Então, você entrando na nossa landing page, onde já tem o gabarito gratuito, tem o tutorial gratuito, você entrando ali, você consegue já ver qual documento você tem que colocar em qual ordem. Então, primeiro são aqueles checklists, que se é da VFS de Minas, você tem que enviar mais 2 vias com os X marcado. Se não é da VFS de Minas, não precisa marcar X. O próprio formulário, eu oriento que você coloque em 2 vias, uma preenchida e a outra vazia, porque depois lá na frente você vai pagar uma taxa para que eles evitem atrasar o seu processo mais à frente. Depois disso, você vai seguindo todo o gabarito e chega um momento que tem lá documentos complementares, você tem que colocar ali nessa ordem, preferencialmente que esteja na pasta. Pode ser que, isso aqui ficou antes da carta, isso aqui ficou depois da carta. Isso não vai atrapalhar o seu processo a ponto de indeferir ou pedir emenda. Agora, se o processo for todo desorganizado, fora da ordem que eles pedem, aí vai te complicar. Aí pode ser que eles comecem a pedir exigência, pede que você envie na ordem, emende, por e-mail, envie na ordem. Gostaria de saber mais como está a questão de viajar para outros países da Europa com a CPLP. Existem casos e casos. Tem pessoas que não têm problema nenhum, em transitar no espaço Schengen com CPLP. Outros podem ter problema quando conseguirem ali demonstrar de uma forma inteligível para aquela autoridade que o abordou que, na verdade, existe um regulamento da UE que permite que seja CPLP. É possível? É. Legalmente, você tem força? Tem. Está na lei. Agora, às vezes fica difícil ali para uma pessoa que não tem muita vivência ponderar. Mas legalmente é possível sim. Na prática, o que é um pouco mais dificultoso é conseguir uma vaga de trabalho via destacamento com autorização de residência CPLP, tá? Mas nós temos casos de caminhonistas, eu vou citar o nome deles que eu nem sei, Você me acompanha o conteúdo deles, eu gosto muito. É um casal de irmãos que são caminhonistas aqui em Portugal. Um deles usa a autorização de residência da CPLP e trabalha na França e na Espanha pela empresa portuguesa, tudo certinho, tá bom? Então é possível, mas tem as suas ressalvas. Obviamente, se você já tem que exige autorização de residência convencional, talvez seja melhor buscar diretamente por esse caminho. Vou com 2 PETs em 2025. O visto à procura de trabalho me impede de levá-los? Não, não te impede de levar. Você só tem que fazer mesmo os procedimentos, sorologia, microchipagem, toda aquela situação, tá bom? Já morei por 2 anos em Portugal, tenho alguns documentos. Como saber se ainda está válido? Isso faz 20 anos. Você vai precisar entrar em contato com as finanças, com a segurança social, com a saúde e perguntar ali se você tem esses documentos. Meu dinheiro do extrato é por causa da minha moto, que vendi, só que estava no nome do meu irmão. Como faço para comprovar a origem? Você vai colocar o comprovante da transferência do veículo para outra. Você vai colocar a cópia da transferência do dinheiro da conta do seu irmão para a sua própria conta. Você vai inserir documentos que comprovam que ele é seu irmão, como a certidão de nascimento de vocês dois e a RG dos dois. E na sua carta você vai explicar que você detinha uma moto em conjunto ao seu irmão. Depois da venda dessa moto, o valor foi transferido para você. Vim com VPT sem agendamento e cheguei em maio de 2023. Converti na primeira semana para a CPLP. Existe uma possibilidade de fazer agendamento? Existe. Se você conseguir vaga, no seu caso de procura de trabalho, artigo 88, trabalho subordinado, se você conseguir, ligou e conseguir, eles conseguem marcar para que você se apresente à AIMA e no dia da sua apresentação você vai cancelar a sua CPLP e solicitar a convencional. Às vezes ela fica ativa no sistema até a convencional chegar, às vezes eles cancelam na mesma hora. Depende muito de quem está fazendo, como que vai ser. Para quem tem visto, eles não estão barrando mais. Tudo bem, faz o agendamento. Agora, quando você se apresenta na delegação, tem delegação que é mais chata. Aí ele pergunta, mas você já tem autorização de residência, por que você quer outra? Pessoas que entraram com visto, que é a pergunta, especificamente dessa pessoa. Se você fez por via manifestação de interesse e aceitou a CPLP, você não consegue trocar no artigo 88 assim, não. Você consegue trocar para a CPLP em outras situações. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente também. Olá, meu marido está em processo para se aposentar. O valor da renda mensal necessária para o visto D7. Hoje, no dia de hoje, 820 € por mês. Para ele,
50% para o cônjuge, 30% desse valor para cada um dos dependentes. Além desse valor, você vai somar então o valor que vai dar isso, a depender da quantidade de dependentes, vai somar, você tem que multiplicar isso por 12, você precisa ter esse valor na sua conta e essa conta tem que ser uma conta portuguesa. Se para você não serve a CPLP, você faria ela já pensando que você tem que trocar, não faça então. Pode ser que isso seja mais difícil de acontecer por vários motivos. Agendamento, humor de quem está te atendendo, enfim. Então, se você puder ficar sem autorização de residência e cumprir ali a praxe, né, de conseguir um contrato de trabalho, porque não é fácil, gente. Tem muita gente aqui que agora já está começando a entender isso mesmo até antes de chegar em Portugal. Não é fácil você ter contrato de trabalho sem autorização de residência. Abrir uma conta no banco está impossível, está cada vez mais difícil, é só com visto. Averbar carta, porque tem muita gente que está fazendo ali um caminho inicial e depois pretende ser caminhonista, então isso sem autorização de residência não vai ter como. Se você consegue aguentar e você só aceita a convencional, talvez seja um bom caminho aguardar ele não fazer a CPLP.